Bem, olá a todos, o meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks. E hoje eu vou mostrar para vocês o Nokia Lumia 620. Esse aparelho roda o sistema operacional Windows Phone 8 e até pouco tempo atrás ele era o aparelho mais barato com esse sistema operacional. Ele só foi superado recentemente pelo Nokia Lumia 520, que hoje é o aparelho com Windows Phone mais barato no mercado. Nós vamos fazer um teste, rodar alguns jogos, ver desempenho e focar mais no aparelho. O Lumia 620 é um aparelho bastante compacto. Ele possui uma tela de 3.8 polegadas com resolução de 800 por 480 pixels. Ele pesa 127 gramas, é bastante leve, porém ele é um pouquinho gordinho. Ele tem uma espessura de 11 milímetros. Mesmo com essa espessura, a pegada dele é muito boa. Quando você segura ele com a mão, ele não parece ser muito espesso, como aparenta aqui no vídeo. Bom, vamos dar uma olhada no hardware dele aqui. Na parte superior nós temos uma câmera VGA para videochamada. Temos também os sensores de luminosidade e proximidade e o alto-falante. Aqui na parte inferior nós temos um conector micro USB para conexão de cabo de dados e para fazer o carregamento dele. Aqui o microfone principal. No lado esquerdo não temos nada. No lado direito temos o botão de volume, o botão de liga-desliga e de travamento da tela e o botão dedicado à câmera. Lembrando que todos os aparelhos com Windows Phone eles possuem botão dedicado para a câmera por exigência da Microsoft. Aqui na parte superior nós temos o conector P2 para fone de ouvido e também o segundo microfone para cancelamento de áudio. Aqui na parte traseira temos o flash de LED e a câmera de 5 megapixels com foco automático. Vamos agora dar uma olhada aqui na parte interior aqui da bateria. Lembrando que o Lumia 620 ele permite fazer a troca da capinha. Além dessa capinha branca, ele tem outras nas cores preta, amarela, azul, rosa e verde. Para quem é mais discreto, pode optar pelas capinhas branca ou preta. Para quem tem um pouco de estilo mais diferente, pode optar por capinhas de outras cores. Eu particularmente gostei bastante da capinha azul. Para poder tirar a capinha, você vai apertar aqui onde fica a câmera. Vocês viram que faz um clique aqui, a tampa já sai. Vocês podem ver que essa tampa ela tem duas cores, são dois tons de branco, um sólido e um transparente. Aqui vocês podem ver que tem os contatos para o fone de ouvido, que vai fazer o contato aqui com o aparelho. E os botões também ficam na própria capinha. Aqui vocês podem ver que só ficam os conectores. A bateria dele na minha opinião, o maior defeito desse aparelho. Ela tem apenas 1.300 mAh. Para vocês terem uma ideia, o Nokia Lumia 520 ele possui uma bateria de 1.460 mAh. Vocês têm acesso ao chip dele. Lembrando que o chip é micro SIM. Tá vendo aqui? Esse inclusive era um chip comum, era um SIM card no formato comum. E eu recortei para poder transformá-lo no cartão micro SIM usando um molde aqui. Tem até um vídeo aqui no canal do YouTube. Então esse é um dos primeiros chips. Vocês podem ver que o núcleo dele é maior, mas mesmo assim deu para adaptar ele no formato micro SIM. Para encaixar a capa é muito simples, basta você encaixar aqui embaixo e apertar que já está encaixada. Eu vou ligar o aparelho agora. Uma coisa que eu achei bacana no Windows Phone 8 é que não importa se você está rodando num aparelho com um hardware mais simples ou hardware mais sofisticado, ele roda bem em qualquer aparelho. O Lumia 620 ele tem um processador dual-core de 1 GHz e 512 MB de memória RAM. Então não é um hardware muito potente, mas o sistema roda muito suave, muito macio e roda de forma idêntica ao do Lumia 920, que é um dos aparelhos top de linha. Então isso que é legal desse sistema. Ele é bastante leve, o Windows Phone 8. As transições dele, a fluidez dele é muito grande. Ele parece ser mais fluido até que o iOS. Roda muito bem mesmo.
Bom, ele está terminando de carregar o sistema. Está aqui. Aqui estamos na tela inicial do Windows Phone 8. Nesse vídeo aqui eu vou focar mais o Lumia 620 e futuramente eu vou colocar um vídeo falando mais sobre o Windows Phone 8. Então vou falar mais agora do hardware do Lumia 620. Então vamos começar pela resolução da tela aqui. A tela eu achei muito boa, a qualidade me surpreendeu. A resolução dela não é lá grande coisa, 800 por 480 pixels. Mas talvez por causa do tamanho, que ela é de 3.8 polegadas, ou talvez por utilizar a tecnologia Clear Black da Nokia, talvez por causa disso ela tenha alguma coisa especial, não sei. Mas eu gostei bastante da tela, as imagens são bem definidas, assim como os textos também, você consegue enxergar bem, é bastante detalhado o texto aqui da tela. Então ela tem uma definição muito boa. É uma tela TFT LCD, não tem nada de especial, não é uma tela AMOLED, nem tem painel PLS, mas eu gostei muito da tela dele. Tá? Como mencionei antes, ele possui um processador dual-core de 1 GHz e 512 MB de RAM. Ou seja, é um hardware modesto, não é básico, mas também está longe de chegar próximo aos aparelhos top de linha hoje, principalmente os com Android. Porém, o sistema roda muito macio, vocês podem ver que a fluidez da tela é enorme, o sistema é bem macio, as transições são rápidas, vocês podem ver que o sistema é bastante responsivo, o que mostra que realmente o Windows Phone 8 é um sistema bastante leve e por isso que ele roda de forma praticamente idêntica, não importa o hardware, não importa se é um Lumia 920 ou um 620 ou um Lumia 520, o Windows Phone 8 roda bem em todos eles. Ele tem 8 GB de memória interna para armazenamento de apps, fotos, vídeos e também tem slot para cartão microSD. Uma coisa que eu percebi é que os apps ocupam bastante memória no aparelho. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou aqui em armazenamento para ver como é que está a memória do meu aparelho. E aqui até vou fazer a primeira crítica ao Windows Phone. Então tá aqui. Vocês viram aqui o cartão SD, 490 MB usados, praticamente tudo é foto e vídeo. Aqui na própria tela você escolhe onde você quer armazenar músicas e vídeos. Eu coloquei no cartão SD e aqui embaixo as fotos em separado também. Eu também coloquei o cartão SD. Então quase tudo que está ocupando o telefone é relacionado a apps. Então eu vou entrar aqui, vocês estão vendo que tenho 5.4 GB usados de 7.23. Eu vou entrar aqui, ele vai me dar alguns detalhes. Então tá aqui, eu tenho 1.6 GB de apps, 1.88 de outras coisas e quase 2 GB ocupados pelo sistema. Então o Windows Phone 8 ele já ocupa quase 2 GB da memória interna do telefone. E 1.88 são de outros arquivos, como por exemplo dos mapas do Nokia Here, que era o antigo Nokia Maps, e 1.6 de aplicativos. Agora, se eu quiser saber quais são esses apps que estão ocupando a memória do aparelho, eu não tenho como saber em detalhes. Tanto que se eu clicar aqui, não acontece nada. Então eu sei que eu tenho quase 2 GB ocupados de arquivos, eu sei que alguns são do mapas, mas eu não sei o que é todo o resto. A mesma coisa dos aplicativos, eu não sei quais são os aplicativos que ocupam mais espaço, menos espaço, eu não tenho ideia nenhuma disso. E assim, eu procurei na loja do Windows Phone e não encontrei nenhum app que faça esse tipo de coisa, que gerencie os arquivos, que mostre o tamanho que está ocupando cada arquivo. Pode ser que exista? Sim, deve existir, porém eu não consegui encontrar, e isso já para mim já é um defeito. Porque você procura um app e não consegue achar. Mesmo que exista, está tão bem escondido que você não consegue achar de forma fácil. Mas eu acredito que pelo menos na loja nacional não tem esse app, já que eu revirei, procurei bastante e não consegui encontrar. Então essa é a primeira falha. Você não tem como ter uma organização melhor dos arquivos, saber qual que está ocupando mais espaço, qual que você pode instalar para liberar espaço. Você tem uma ideia de que são jogos que estão ocupando, mas você não sabe quais são, não tem nem certeza que são esses jogos.
Aqui vocês também estão vendo a lista de apps. Eu não tenho tantos apps instalados assim. Isso que mais surpreende nesse aparelho. Só que tem um detalhe. Os jogos eles não aparecem nessa listagem. Eles estão dentro dessa categoria aqui de jogos. Então você tem que abrir os jogos primeiro para aí aparecer os jogos que estão instalados no telefone. Agora, uma coisa que é realmente impressionante no Lumia e no Windows Phone é a velocidade para abrir os programas, os aplicativos. Que nem se eu vou abrir aqui o app do Gmail aqui, que na verdade é um e-mail local, né? Então não é um app oficial. Então vocês podem ver que é praticamente instantâneo aqui a abertura. Eu vou voltar aqui, vou fechar, vou de novo. Então vocês veem que a resposta é muito rápida, ele abre de forma bastante rápida. A troca dos e-mails é rápida, como vocês podem perceber. Então essa resposta é muito bacana. Vou abrir aqui o app de fotos também para vocês verem. Aqui, ó, imagens de câmera. Então a transição é muito rápida, o que passa uma sensação de velocidade do aparelho. Vocês estão vendo aqui que as trocas são bem rápidas mesmo. Só que às vezes ele usa alguns truques para poder enganar. Que nem eu vou abrir aqui o aplicativo do Twitter. Vocês vão ver que ó, ele demora um pouquinho, ó, ele aparece essa mensagem carregando e fica mostrando uma animação que dá a impressão que o app já abriu, só que na verdade ele está carregando. Deixa eu tentar abrir outra aqui, vamos ver o Facebook. Aqui o Facebook é a mesma coisa, vocês estão vendo que leva um tempo para ele abrir. Só que aí fica essa barrinha aqui que dá a impressão que ele já abriu de forma instantânea, então é uma animação que acaba enrolando. No Android, por exemplo, quando você vai abrir um app, ele fica dando engasgadas, então você percebe que ele está apresentando uma lentidão. No caso do Windows Phone, ele só vai apresentar a tela do app depois que ele abriu. E isso acaba dando uma certa ilusão para quem está utilizando o aparelho de que está tudo funcionando bem, de que não está tendo nenhum tipo de demora. O app de câmera. Ele tira fotos de até 5 megapixels. Tem o botão dedicado aqui para a câmera. Em relação aos testes que eu fiz, o que eu posso dizer para vocês? Durante o dia, as fotos ficaram excelentes. Eu achei que ficou acima do que eu esperava. Ficou realmente muito bom a qualidade, as cores. Agora à noite já ficou no que eu esperava, uma qualidade apenas razoável. A quantidade de granulado é bastante alta. Vou tirar algumas fotos aqui. O botão da câmera ele tem dois estágios, um que é para focar. Aí você aperta um pouquinho mais e ele registra. Você também pode tirar a foto simplesmente tocando na tela, ele vai focar naquele ponto que você tocou para registrar. É bem interessante esse toque na tela que faz o foco. A filmagem dele é em 720p, resolução HD. Deixa eu mudar aqui para o modo câmera. A qualidade da filmagem eu achei acima da média. Não é excelente, mas está melhor do que eu esperava também. Não, como eu falei, não é excelente, mas até que ficou muito boa. Tocando na tela, você para a filmagem ou inicia a filmagem, não dá para fazer o foco. Então tá aqui. Tocando na tela, você para a filmagem ou inicia a filmagem, não dá para fazer o foco. Vocês veem que o alto-falante tem um som muito bom. O volume dele é bem alto. A qualidade da filmagem eu achei acima da média. Não é excelente, mas está melhor do que... Agora vamos olhar as fotos lá que eu tirei. Essa aqui ficou sem foco. Essa também. Vocês viram que a fluidez da transição é muito boa, ele tem uma resposta rápida para dar o pente to zoom.
Aqui vocês podem perceber que tem um pouco de granulado e de ruído nas imagens. Como vocês podem perceber. Esses aqui foram tirados um pouco mais cedo. Essa aqui foi tirada em um ambiente fechado. A qualidade até que ficou boa. Essa foto foi tirada durante o dia, num ambiente aberto. Então eu não sei se o vídeo consegue registrar, mas a qualidade realmente me surpreendeu. As imagens, as cores ficaram muito boas, a captação da imagem também ficou muito bom. Mesmo aproximando aqui, percebe-se que os detalhes ficaram bem nítidos. Então realmente eu gostei muito da qualidade aqui das fotos tiradas durante o dia. Por ser um aparelho bastante compacto, dá para levar para qualquer lugar sem chamar muita atenção, como chamaria com o Galaxy Note 2. Aqui o app de pessoas, onde estão todos os contatos, é tudo unificado no Windows Phone, a gente vai ver isso aí futuramente em um outro vídeo. Eu vou abrir aqui o navegador dele, o Internet Explorer. Aqui vocês estão vendo o teclado dele. Gostei muito do teclado dele, apesar de eu estar acostumado com o swipe, que você vai deslizando as teclas. O teclado ele é padrão do Windows Phone, tá? Só é possível você utilizar esse teclado. O espaçamento das teclas são bons, é um teclado grande, pode ver que ele ocupa mais da metade da tela. E quando você vai digitando frases, ele vai prevendo e você consegue completar clicando na palavra correspondente. Uma coisa que eu acho legal também é o seguinte: eu vou digitar o site aqui. E vocês viram que eu digitei errado. Em vez de Brasile Geeks, foi Brasile Dits. Então eu vou seguro aqui. Vocês viram que surgiu um cursorzinho aqui, ó. Então aqui você consegue ter um bom controle para poder colocar no lugar certo aqui para trocar a letra correspondente. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. É só segurar aqui, ó. Aí você encaixa onde você quer. A Microsoft ela procurou copiar o mínimo possível os outros sistemas operacionais. Claro que tem coisas que você encontra em outros sistemas, evidente, mas eu vi que algumas soluções ela criou de forma procurando ser diferente do que você encontra no Android e no iOS. Achei bem válida essa iniciativa da Microsoft de fazer algo original em vez de simplesmente copiar. Como vocês podem ver com esse recurso que eu mostrei, com os Live Tiles, que é a tela inicial dele. Então aqui ele está carregando o site. Deixa eu ver se eu estou com a internet. Eu não consigo ver dentro do navegador. Outro problema do Windows Phone 8. Você não consegue ver as telas de notificações aqui quando você está dentro do navegador ou dentro de um app. Só consegue ver na tela inicial. E mesmo assim é muito limitado. Aqui está o site mobile, deixa eu mudar a versão web. Aqui para você acessar as guias nesse navegador você tem que clicar aqui nas opções e acessar as guias. Aí ele vai abrir todas as páginas que estão abertas. Eu vou fechar aqui essa página. É um procedimento que eu não gosto muito. Então está aqui o site do Brasile Geeks. Recentemente eu fiz uma alteração no layout do site que deixou ele mais leve. Então é até de se presumir que ele esteja com uma velocidade melhor do que de outros aparelhos que eu fiz o teste, mas o Internet Explorer ele tem realmente uma resposta muito boa. Em relação à fluidez, à rolagem da tela, a resposta, ele é bastante rápido mesmo. O que eu não gostei foi desses detalhes, como esse, por exemplo, essa questão de trocar de guia, que você tem que clicar em botão. Ele não tem muitas opções, é um pouco limitado esse navegador, mas vocês podem ver que pelo menos assim a resposta dele é boa, é adequada. Então uma resposta ágil, consegue pegar certinho a formatação dos sites, como pode ser visto aqui. Eu acho que nenhum outro sistema
Mobile tem tanta integração com o Office, tem tanta compatibilidade como o Office do Windows Phone. Evidente que é por ser feito pela mesma empresa, pela Microsoft, então era de se esperar isso mesmo. O resultado é bastante animador. Aqui são arquivos de exemplos, principalmente o Excel, que é o mais chatinho é o que dá mais problemas no mundo mobile. O Word nem tanto, o PowerPoint já é um pouco mais trabalhoso, mas o Excel acho que é o que dá mais problemas na hora de você visualizar no smartphone. Aqui eu fiz um download de um arquivo no Dropbox, que não é o app oficial, já vou avisando vocês, ainda não existe o app oficial do Dropbox para o Windows Phone 8, você tem que baixar um outro. Então aqui está uma planilhinha, feito em Excel, ele manteve a mesma formatação do documento original, que é bem bacana. É uma coisa que acontece muito no Excel em outros, é que quando você usa outros aplicativos, eles perdem a formatação, as cores ficam diferentes, fica tudo bagunçado. Aqui vocês podem inclusive selecionar a aba, né? Que no caso aqui é o mês, então vai alternando os meses. Vocês podem ver, ó, vou clicar aqui e vou alterar de novo para o mês de outubro. Então, vocês viram aqui que mudaram as informações. Dá para vocês colocarem também formatação nele. Dá para aplicar filtro. Eu vou colocar aqui um filtro aqui no campo técnico aqui. Vou pegar, adicionar um filtro. Vocês viram que assim como no Office da versão do PC, do computador, né, que também tem no Mac, ele habilita os filtros aqui. Eu posso pesquisar, selecionar apenas alguns aqui, vou selecionar 3 nomes apenas, dou OK, vocês viram que só vai exibir esses nomes. Então isso é bem bacana, é algo que os outros apps não suportam muito bem, essa questão dos filtros, só que aqui a gente vê que é bem suportado, algo que já era de se esperar, já que trata-se do Office mesmo. Outro diferencial do Lumia 620 e também de outros aparelhos da Nokia é os apps exclusivos da Nokia, que nem aqui vocês podem ver que na loja tem essa opção a mais, o Nokia Collection, que tem aplicativos que a Nokia desenvolveu especialmente para os aparelhos dela. Então tem aqui o Here City Lens, que é um aplicativo que mostra opção de bares, restaurantes, utilizando a câmera do aparelho. Que tem várias coisas. Tem o Cinemagrafia, que permite você criar GIFs. Usando a câmera também você cria pequenos GIFs, pequenas animações de uma cena qualquer. Tem o Nokia Música. Eu vou mostrar aqui para vocês o Mapas, que é um grande recurso aqui dos aparelhos com Windows Phone. Então tá aqui. Ele permite, assim como o Google Maps, colocar as camadas de satélite. E também tem o Nokia Dirigir, que agora é Nokia Here, que em breve estará em todos os aparelhos com Windows Phone. Então você consegue pesquisar aqui o local que você quer ir. Você consegue, ele tem as vozes em português. Acabei aqui apertando a pesquisa sem querer. Deixa eu voltar aqui para o Mapas. Você define um destino qualquer. Então você define o destino. Então dirigir para. Lembrando que os mapas deles são todos offline. Após 100 metros, vire à esquerda e depois vire à direita. Vocês viram aqui que está com a voz feminina. Você pode alterar a voz aqui.
esquerda na Rua Frantenor de Lima Paiva. Em seguida, vire à direita. Então vocês estão vendo que a voz não é perfeita, mas está muito melhor do que aquela voz sintetizada de computador que muitas vezes a gente acaba ouvindo. Então está aqui o mapas, como eu falei para vocês, é totalmente offline. Aqui vocês podem baixar mapas do mundo todo. Caso eu estou com um mapa do Sudeste, que ocupa quase 200 megas, mas você pode adicionar novos mapas. Aqui se divide primeiro por continente, depois por país, e aqui você pode colocar a região que você quiser. Como eu não sou muito de viajar, só coloquei a Sudeste, mas se um dia for viajar, por exemplo, para o Nordeste, eu posso acrescentar o mapa do Nordeste, do Centro-Oeste ou até mesmo de todas as regiões. E aqui eu consigo navegar sem precisar de uma conexão de dados. Claro que a conexão de dados vai me trazer mais informações, como por exemplo a informação do tráfego, o trânsito, né? Mas mesmo que eu não tenha uma conexão na hora, eu consigo navegar tranquilamente, porque os mapas e o app estão em offline. Por fim, vamos testar aqui alguns jogos para a gente ter uma noção de desempenho aqui. Então, vocês estão vendo que eles estão rodando muito bem. Vou baixar um pouco o volume. Então, vocês viram que está rodando muito bem. Mas vocês perceberam que os gráficos são bons e é bastante fluida a animação. Às vezes apresenta alguns engasgos, mas no geral ele roda muito bem. Leve em consideração que é um pouco difícil jogar olhando para a câmera, olhando para a filmadora, né? Mas acho que já deu para vocês terem uma boa noção de como é que é o jogo. Vou testar mais um jogo aqui, o Jet Car Stunts. Vocês viram que está rodando bem macio. Porém não... Esse está meio difícil de controlar. Uma coisa que eu achei bacana é que o aparelho não esquenta muito como outros aparelhos. Durante os jogos ele não esquenta tanto. Aqui vocês podem ver que os gráficos são muito bons. E a animação também. Vocês viram que a velocidade é muito boa. Pessoal, peço desculpas por estar meio fora de foco aqui, meio fora de enquadramento, mas é um pouco difícil controlar o carro e manter o aparelho aqui no enquadramento. Mas acho que já deu para vocês terem uma boa ideia de como é que é. Então, em relação a jogos, mesmo o Lumia 620 não tendo um hardware de ponta, vocês podem ver que não tem do que reclamar. Os jogos rodam muito bem, rodou melhor do que eu imaginava, porque ele tem um processador dual core de 1 GHz, mas só tem 512 MB de RAM.
Acho que o grande herói da história aqui é o Windows Phone 8, que é um sistema que não demanda muitos recursos, então ele acaba permitindo com que os jogos rodem de uma maneira mais uniforme, mais suave. E é isso aí, pessoal. Esse é o Lumia 620. Ele está saindo, o preço dele oficial é de R$ 899, mas vocês podem encontrá-lo aí até próximo dos R$600. Agora em abril deve sair a nova lei que vai exonerar alguns impostos para smartphones de entrada intermediários, e provavelmente o Lumia vai ser beneficiado e teremos um preço melhor aí para esse aparelho. E eu recomendo a todos. A única coisa que eu não gostei, como falei para vocês, é a bateria. A bateria dele, ela com uso intenso, ela não suporta um dia todo. Com uso moderado você consegue recarregar lá no fim do dia, mas se você tiver um uso muito intenso, você fatalmente vai ter que carregar aí pelo menos uma vez durante o dia. Mas não chega a prejudicar tanto, já que a bateria dele, o comportamento é como o de muitos aparelhos aí com Android que eu conheço, mas ela podia vir com uma capacidade maior, pelo menos para aguentar um dia inteiro, porque estamos vendo alguns aparelhos como o Galaxy Note 2, o Razr I, o Razr D1 parece também ter uma boa autonomia de bateria, então os fabricantes estão se preocupando mais com a autonomia de bateria, e a Nokia podia ter feito o mesmo aí com o Lumia, infelizmente ela não fez. Mas é um bom aparelho para quem está procurando o Windows Phone e não quer gastar muito dinheiro. É um aparelho que com certeza eu recomendo. O Lumia 520 é um aparelho que vai ser mais barato, mas ele é um pouco mais simples. Ele vai ter uma tela de 4 polegadas, maior que a do Lumia 620, mas com a mesma resolução, sem o Clear Black, sem flash e sem o NFC, que acabam, na minha opinião, dependendo da diferença de valor, compensa você pegar o Lumia 620. Se a diferença for muito grande, aí de repente, se a diferença for muito grande e você estiver um pouco apertado, de repente compensa mais pegar o 520. Mas é isso aí, pegando um ou outro, pode ter certeza que vocês vão ter essa mesma interface aqui do Windows Phone rodando muito bem. Um abraço a todos e até a próxima.